pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mário aqui, dando aula para vocês aqui mais uma vez. Então, nossa aula aqui de 2 errados não fazem um direito. Então, a aula está online, o professor não vai ministrar a aula dele essa semana, para não acumular vocês de atividade. Então, a gente vai começar uma orientação para vocês, porque infelizmente a gente vai começar a encerrar a eletiva. A gente tem nossos trabalhos finais para apresentar, então o professor vai começar a orientar esse tipo de trabalho para a gente poder ter nosso resultado final e ver tudo que a gente aprendeu com a eletiva. Tá bom, pessoal? Antes de mais nada, dá uma curtida aí no vídeo, se inscreve no canal, tá? Dá uma força aí pro professor, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá. Qual é, então, o objetivo da nossa aula hoje, tá? Então, é iniciar e encerramento da eletiva 2 errados não fazem um direito, é oferecer aos alunos direito de escolha para a apresentação do projeto final e iniciação de pesquisa para encerramento da eletiva. Tá bom? Professor, mas estamos em setembro. Pois é, mas essas coisas dão trabalho. A gente vai ter que fazer nosso material. Vocês vão produzir o material de vocês, entendeu? Depois a gente vai montar nossa apresentação, quer dizer, dá um certo trabalho, precisa de tempo, tá? Então, pra gente não fazer as coisas correndo e fazer bem feito. Fazer muito bem feito, que é pra ficar legal, pra valer a pena, né, gente? Então, vamos lá. Continuando então. Vamos fazer um pouco um resumo, vamos fazer um resuminho aí de tudo que a gente tratou na nossa eletiva. Tá no geral. Então, a gente tratou como e por que foram criados os direitos humanos, para que servem, o que muda no cotidiano das pessoas quando os direitos humanos são e não são respeitados. Lembra daquela atividade sobre a menina que era do candomblé e sofreu preconceito na escola, tá? A gente também falou do ECA, tá? A definição de criança e adolescente nos termos da lei, lembra? Criança é de 0 até 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses, 29 dias. Adolescente, de 12 anos até os 18 anos incompletos, ou seja, 17 anos, 11 meses, 29 dias. A gente falou dos direitos e deveres das crianças e adolescentes, a gente falou de trabalho e profissionalização, a gente falou de medidas socioeducativas, lembra? Quando a gente falou quando o menor infrator, né? Que é quando ele comete algo análogo a crime, né, previsto a crime no Código Penal, né? A gente falou dos problemas do ECA, que é a falta de investimento em condições para abrigar os menores infratores. Lembra quando a gente estudou que eles não podem ficar em delegacias e tudo mais. A gente falou do aborto legal, condições para fazer um aborto de forma legal no que diz o ECA e a Constituição Federal, e o constrangimento ilegal de crianças e adolescentes. Lembra do caso, a gente estudou o caso daquela menina de 10 anos que fez o aborto autorizado pela Justiça. A gente também estudou a Constituição Federal, que são os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição, né? Lembra daquele artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção, blá blá blá, né? Nos termos seguintes. E aí a gente estudou alguns termos seguintes, que são os direitos fundamentais. Tá bom? Continuando o nosso resumo, a gente também estudou o direito de defesa e as prisões ilegais, né? Então a gente falou sobre o devido processo legal, sobre o trânsito em julgado, né? E sobre que as prisões ilegais, quando elas são ilegais, e os tipos de prisão no Brasil, né? Lembram dessa aula? A gente falou que a pessoa vai presa em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, né? Prisão para cumprimento de pena e a prisão por não pagamento de pensão. E a gente também fez uma aula sobre como é e como se faz um tribunal do júri. Então a gente estudou coisa pra caramba na eletiva, ela foi bem bacana, né? Para o exercício da cidadania de vocês, para o exercício do conhecimento de vocês, para vocês entenderem melhor o mundo que a gente vive, quais são as regras desse mundo, né? E se são cumpridas ou não, isso é muito importante. Continuando então, quais são os temas do nosso projeto de pesquisa? Então vocês vão escolher uma dessas 3 perguntas. O tema vai iniciar com uma pergunta, tá? Então a gente vai falar assim, o que é cidadania? Se isso te interessa, essa vai ser a sua pergunta, vai ser o tema da sua pesquisa. 2, qual a relação de direitos humanos e violência? Existe uma relação? Quanto mais direitos humanos, menos violência. Quanto menos direitos humanos, mais violência. Essa é a ideia que eu estou colocando para vocês. Essa é a pergunta e é o tema. E 3, qual a importância do ECA na sociedade? Então, você, aluno, vai escolher um desses 3 temas, uma dessas 3 perguntas. Ah, professor, eu quero falar sobre cidadania. Então, você vai escolher a pergunta 1, o que é cidadania? Ah, eu gosto de direitos humanos, professor. Então, vou escolher a pergunta 2. Qual a relação de direitos humanos e violência? Ah, professor, eu gosto do ECA. Eu gostei muito de estudar o ECA. Então, você vai escolher qual a importância do ECA na sociedade. Você vai escolher uma dessas perguntas. Deu para entender?
Espero que sim. Escolhido o seu tema, pensa com carinho para fazer uma coisa bem feita. Escolhido o seu tema, o que você vai fazer? Vamos fazer uma atividade. Legal, né? Então, de acordo com a sua escolha, você vai responder. 1. O que é cidadania? Professor, eu vou ter que pesquisar? Não. Nesse momento, você vai colocar o que você pensa que é cidadania. É a sua opinião. A gente vai começar o nosso trabalho de pesquisa partindo do que você pensa, do que você acha que é. Deu para entender? Então, você vai responder sem pesquisar no Google, sem copiar, com as suas palavras. Então, qual a relação de direitos humanos e violência? Você vai dizer para mim se tem ou não tem relação, né? Se existe ou não essa relação e por que ela existe ou não. É você que vai decidir aí na sua cabeça. Então, qual a importância do ECA na sociedade? Então, na sua opinião, você não vai pesquisar nada. Então, você vai pegar e vai enviar no grupo a sua pergunta e a sua resposta para ser registrada. Então, você vai pegar a pergunta que você escolheu, vai responder aí. Se que já está fazendo agora, né? Já para adiantando o seu trabalho, você manda porque o professor vai registrar a sua escolha. Ok? Deu para entender? Beleza. Bom, feito isso, você mandou essa atividade e agora o professor vai orientar para a pesquisa, a orientação para a pesquisa sobre o tema. Então, o professor vai registrar o texto inicial. O que é o texto inicial? É aquilo que você me respondeu, né? Quando você escolheu uma das perguntas, você vai responder com as suas palavras, você vai colocar o que você pensa, a sua opinião. E o professor vai fazer um registro do que você escreveu. E aí você vai perceber o seguinte, que o texto inicial de vocês vai levantar mais perguntas que serão objeto de pesquisa. Então, conforme a gente for estudando, você vai ver que você estuda, levanta mais dúvidas, e assim a gente vai pesquisando essas dúvidas aí com vocês, tá bom? E o professor vai dar uma explicação breve sobre o que é resumo. Professor, a gente está numa aula de letiva, a gente não está na aula de português. Então, vamos lá. Você vai usar resumo não só em aula de português. Tenho certeza que o professor de história, de geografia, o professor de projeto de vida pede resumo. Todos pedem resumo. Então, saber fazer um resumo, né, é um dever do aluno e não se usa só na aula de língua portuguesa. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, orientações para pesquisa sobre o tema. Vamos fazer como fazer um bom resumo. Então, a ideia de resumir é você falar só da ideia principal do que você quer. Entendeu? Então, vamos lá. Primeira ideia, primeira dica. Suprimir os detalhes. Suprimir é cortar, tirar os detalhes e as ideias pouco importantes do texto. Suponha, por exemplo, que se tenha de resumir o seguinte parágrafo. Então, vamos imaginar que eu dei um parágrafo para vocês resumirem, para vocês aprenderem. Então, o parágrafo qual é? Vamos acompanhar aqui no quadrinho vermelho. O mutualismo é uma relação entre dois animais, da qual ambos obtêm benefícios. Em vez de ser vírgula, era ponto ali, eu errei, mas não tem problema. A relação entre os tubarões e as rêmoras constitui um exemplo de mutualismo. As rêmoras alimentam-se dos chamados piolhos do mar, e assim livram o tubarão desses incômodos parasitas. Então, vamos supor que eu mandei você resumir esse parágrafo. Como que eu resumiria? O mutualismo é uma relação entre dois animais da qual ambos obtêm benefícios. Por quê? Porque o restante é um exemplo. Então, lá, o mutualismo é uma relação entre dois animais da qual ambos obtêm benefícios. Isso é o mutualismo. A relação entre os tubarões e as rêmoras constitui um exemplo de mutualismo. Então, ele está dando um exemplo. Como eu quero um resumo, eu vou, na ideia principal, eu vou cortar essa parte aí dos piolhos do mar, né, sobre o exemplo. Então, o resumo desse parágrafo ficaria: o mutualismo é uma relação entre dois animais da qual ambos obtêm benefícios. Ou seja, eu suprimi, eu cortei os detalhes da ideia pouco importante do texto, que a ideia principal é dizer o que é mutualismo. Deu para entender, pessoal? Então, vamos lá. Condensar várias ideias, então, no quadrinho rosa aí, né? Condensar várias ideias em apenas uma que as resuma. Então, você vai pegar as ideias. Então, vai ter um resumo, que você vai pegar várias ideias, só que você vai juntar, você vai tentar dar uma explicação que resuma tudo aquilo que foi dito. Então, vou dar outro exemplo. No parágrafo a seguir, encontram-se 3 ideias, correspondentes a cada uma das orações que o integram. Então, vamos lá. Quadrinho roxo aí. As rêmoras acompanham os tubarões no seu deslocamento. As rêmoras alimentam-se principalmente dos piolhos do mar, parasitas que se instalam na pele dos tubarões.
Ao livrar-se dos piolhos do mar, a atuação das rêmoras resulta em benefício para os tubarões. Então prestem atenção. Nós temos 3 ideias nesse parágrafo. Uma, que as rêmoras acompanham os tubarões no seu deslocamento, ou seja, enquanto o tubarão está nadando lá no mar, as rêmoras acompanham ele. E aí outra ideia, que as rêmoras alimentam-se principalmente dos piolhos do mar. O que são os piolhos do mar? Parasitas que se instalam na pele dos tubarões. Então por que as rêmoras acompanham os tubarões? Porque elas se alimentam, né, dos piolhos do mar. Então 2 ideias. Então que as rêmoras acompanham o tubarão e que elas se alimentam dos piolhos do mar. Ao livrar-se dos piolhos do mar, a atuação das rêmoras resulta em benefícios para os tubarões. Então, terceira ideia, né, que elas se livram, né, elas comem os piolhos do mar e beneficia o tubarão, que se livra, né, que ele não vai mais ter esse parasita na sua pele. 3 ideias. Como que a gente resumiria essas 3 ideias? A relação entre rêmoras e tubarões traz benefícios para ambas as espécies. Deu para entender? Né? E não é verdade? Porque o tubarão, a rêmora acompanha o tubarão no interesse de comer o que? O piolho do mar. O tubarão não ataca a rêmora, ele deixa acontecer a situação, porque conforme essa rêmora come o piolho do mar, né, resulta em benefício para o tubarão. Ou seja, a rêmora fica alimentada e o tubarão se livra do parasita. Então a relação entre as rêmoras e tubarões traz benefícios para ambas as espécies. Se eu tivesse dado os 2 parágrafos para você resumir, como que ficaria o seu texto de resumo? Vamos acompanhar aqui no quadrinho vermelho o resumo. Ó. Mutualismo é uma relação entre 2 animais da qual ambos obtêm benefícios. Agora o resumo do quadrinho roxo. A relação entre rêmoras e tubarões traz benefícios para ambas as espécies. Deu para entender, pessoal? Isso é um resumo. Ok? Qualquer dúvida vocês me chamam no grupo do WhatsApp. Vamos lá. E aí, então, termina a nossa aula. O que você vai fazer? Você vai, vamos lá lembrar, você fez 2 perguntas para iniciar a sua pesquisa, certo? Então, qual é a atividade de vocês? Depois que vocês responderem com as suas palavras, no caderno, bonitinho, né, respondido lá, você vai fazer um resumo de 2 textos relacionados à sua pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, você vai responder da sua cabeça o que você pensa sobre a pergunta que você escolheu de pesquisa. Ok? Aí você vai mandar no grupo do WhatsApp, o professor vai fazer o registro. Depois, você vai pesquisar lá no Google, por exemplo, fazer, né, em 2 textos diferentes. Você vai fazer um resumo de 2 textos diferentes e vai mandar no link que vai estar na descrição do vídeo. Ok, pessoal? É isso. Vamos iniciar o fim da nossa eletiva. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, tá bom? Um abraço para vocês, estou com saudades. Até o próximo vídeo.